Um pai começa a perceber que sua filha chega em casa chorando todos os dias, sem conseguir explicar o motivo. Desconfiado, ele instala uma câmera no quarto da jovem para entender o que está acontecendo. O que ele descobre é algo que abala a família. Rafael conheceu Adriana quando ambos ainda eram jovens. Ele tinha acabado de iniciar sua carreira em uma pequena empresa de mecânica automotiva e Adriana trabalhava como assistente em um escritório de advocacia. Eles se encontraram pela primeira vez em uma festa de amigos em comum, e desde aquele momento, Rafael sentiu que havia algo especial naquela mulher. A conversa fluiu naturalmente, e antes que percebessem, já estavam marcando encontros e se conhecendo melhor. O relacionamento deles evoluiu rapidamente. Rafael se encantava cada vez mais com a determinação e o coração generoso de Adriana. Eles se completavam de uma forma que fazia sentido para ambos, e isso só solidificou ainda mais a relação. Não demorou muito para que Rafael pedisse Adriana em casamento, em uma noite estrelada, o que tornava o momento ainda mais perfeito. O casamento foi um dos dias mais felizes da vida de Rafael. A cerimônia aconteceu em uma pequena igreja, repleta de flores e luzes no altar. As promessas trocadas naquele dia ecoavam na mente de ambos como um pacto de amor. Eles sabiam que, dali em diante, tudo o que construíssem seria juntos, lado a lado. O nascimento de Tatiana trouxe uma nova luz para a vida do casal. Rafael se lembrava vividamente do dia em que segurou sua filha pela primeira vez. Ela é tão pequena, disse ele, a voz embargada pela emoção. E perfeita, respondeu Adriana, acariciando a pequena mão de Tatiana. A partir daquele momento, Rafael sentiu que sua missão na vida era garantir que nada faltasse para sua filha. Ele queria dar a ela o mundo, proteger cada passo que ela desse e ser o melhor pai que poderia ser. Os primeiros anos com Tatiana foram repletos de alegria. Rafael e Adriana se dividiu entre o trabalho e os cuidados com a filha, sempre encontrando tempo para os momentos em família. Para Rafael, esses momentos eram preciosos. Ele adorava as noites de histórias, as manhãs preguiçosas de domingo e até mesmo os desafios de ensinar Tatiana a andar de bicicleta. Apesar das responsabilidades que cresciam com o passar dos anos, Rafael e Adriana se esforçavam para manter a harmonia no lar. Eles eram pais dedicados, e embora o tempo às vezes fosse curto, o amor que sentiam um pelo outro e por Tatiana sempre os unia. Rafael se orgulhava da vida que estavam construindo e acreditava que, apesar dos desafios do dia a dia, a felicidade que compartilhavam era genuína e forte. Esse senso de felicidade e estabilidade, porém, escondia as pequenas rachaduras que começavam a se formar nas relações. Sem perceber, Rafael e Adriana se tornaram mais focados no trabalho e nas obrigações, deixando as conversas profundas e o tempo de qualidade em segundo plano. Mas, até aquele momento, Rafael acreditava que tudo estava sob controle. Ele confiava que, por mais que a vida fosse corrida, o amor que tinham sempre seria suficiente para sustentar a família. Nos últimos meses, Rafael começou a notar pequenas mudanças no comportamento de Tatiana, mudanças que, no início, ele tentou ignorar. A filha, antes tão sorridente e cheia de vida, parecia cada vez mais distante e quieta. As manhãs, que costumavam ser cheias de conversas animadas sobre os planos do dia, agora eram silenciosas. Tatiana sentava-se à mesa, mexendo distraidamente no café da manhã, sem a mesma energia de antes. Tudo bem, filha? Perguntava Rafael com um sorriso, tentando captar sua atenção. Sim, pai, só estou cansada, respondia Tatiana, evitando o contato visual. Rafael, embora preocupado, acreditava que era apenas uma fase. Adolescência, pensava ele, tentando se convencer de que era algo normal. No entanto, os sinais se tornaram cada vez mais evidentes. Tatiana chegava da escola com os olhos inchados como se tivesse chorado muito, e o sorriso que sempre iluminava seu rosto parecia ter desaparecido. Rafael notou que ela passava horas trancada em seu quarto, muitas vezes com a porta fechada, algo que ela nunca fazia antes. Você está bem? Quer conversar sobre alguma coisa? Perguntava Adriana certa noite, encostando-se na porta do quarto da filha. Estou bem, mãe. Só estou cansada da escola. Tatiana respondia com a mesma desculpa de sempre, mas com uma voz que soava quebrada. Aos poucos, a inquietação de Rafael aumentava. Ele conversou com Adriana várias vezes, expressando suas preocupações. Você também acha que ela está estranha? Perguntou Rafael, enquanto lavavam a louça juntos depois do jantar. Sim, eu notei, mas ela é uma adolescente. Deve estar passando por algo que não quer compartilhar ainda, respondeu Adriana, tentando minimizar a situação.
Rafael queria acreditar nisso, mas algo dentro dele dizia que era mais do que apenas uma fase passageira. Decidido a entender o que estava acontecendo, Rafael tomou uma atitude drástica. Ele passou uma noite inteira pensando e, finalmente, decidiu instalar discretamente uma câmera no quarto de Tatiana. Ele sabia que não era a melhor solução e que invadir a privacidade da filha era errado, mas a preocupação consumia. Eu só preciso saber se ela está bem, justificou para si mesmo enquanto ajustava a câmera em um canto escondido do quarto. Rafael esperava que, ao rever as imagens, encontrasse apenas uma adolescente lidando com problemas comuns da idade. No entanto, o que Rafael descobriu foi muito mais devastador do que ele poderia imaginar. Em uma das gravações, ele ouviu uma conversa entre Tatiana e sua melhor amiga, Laura, que havia passado para visitá-la depois da escola. O coração de Rafael disparou ao reconhecer a voz da filha, trêmula e carregada de dor. Eu não aguento mais, Isaac, todos os dias é a mesma coisa, Tatiana desabafou, com uma voz embargada e cheia de angústia. Mas o que eles fazem, Lu? Você nunca me conta tudo, Laura perguntou, visivelmente preocupada. Tatiana hesitou por um momento, como se estivesse reunindo forças para falar sobre aquilo. Rafael, do outro lado da gravação, sentiu o peito apertar com a ansiedade do que viria a seguir. Eles me chamam de pretinha imunda, macaca, e riem de mim o tempo todo, Tatiana confessou, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Hoje, na hora do recreio, jogaram comida em mim e disseram que eu deveria estar acostumada, porque gente como eu só serve para ser empregada. Rafael ouviu a voz da filha trêmula, e cada palavra parecia um soco no estômago. A revelação era brutal e deixava claro o nível de sofrimento que ela enfrentava diariamente. Meu Deus, Lu, isso é horrível. Você precisa contar para os seus pais ou para algum professor. Laura exclamou, indignada. Não dá para deixar isso assim. Eu sei, Isa, mas eu tenho medo, Tatiana disse, secando as lágrimas com a manga da blusa. Toda vez que eles me humilham, eu penso em falar, mas aí lembro que meus pais já têm tanto com o que se preocupar. Meu pai vive ocupado com trabalho, minha mãe chega tão cansada e eu não quero ser mais um problema para eles. Eu sou uma covarde, né? Rafael mal conseguia acreditar no que ouvia. Ele nunca imaginou que sua filha, que sempre parecia tão forte e independente, estivesse enfrentando algo tão cruel. Não fala isso, Lu. Você não é covarde, eles é que são os monstros, insistiu Laura, tocando o ombro da amiga em um gesto de apoio. Isso não é sua culpa. Eles não param, Isa, no outro dia, na aula de educação física, me empurraram no vestiário e disseram que eu deveria tomar banho porque a gente da minha cor fede, Tatiana continuou, sua voz agora um misto de raiva e desespero. Eu nunca me senti tão humilhada. Eu queria gritar, queria chorar, mas eu só fiquei lá, quieta, porque eu sei que ninguém se importa. Nenhum professor faz nada. Eles riem junto, às vezes. Laura olhou para Tatiana com os olhos marejados, sem saber o que dizer. Isso é absurdo, Lu. Você não pode passar por isso sozinha. E se a gente for falar com a diretora? Eu vou com você, prometo. Tatiana balançou a cabeça negativamente, parecendo derrotada. Eu não confio neles, Isa. Você já viu a diretora fazer alguma coisa? Eu só quero desaparecer quando entro naquela escola. Todos olham para mim como se eu fosse menor, como se eu não merecesse estar lá. E mesmo se eu falasse, o que mudaria? Eles só iam piorar. Eu tenho medo de que isso vire um pesadelo ainda maior. Enquanto Rafael escutava aquelas palavras, o coração dele parecia que ia partir ao meio. A dor e a vergonha na voz de Tatiana eram insuportáveis. Ele se sentia impotente e furioso ao mesmo tempo, incapaz de proteger a filha das atrocidades que ela enfrentava. Tatiana estava sofrendo de uma maneira que ele nunca havia imaginado, e seu silêncio era uma forma de proteger a família de uma dor que ela achava que não podiam suportar. A conversa se estendeu por mais alguns minutos, com Tatiana desabafando sobre os constantes xingamentos, as risadas maldosas e o isolamento que ela sentia diariamente. Rafael ouviu cada detalhe com atenção, sua mente fervilhando com uma mistura de ódio contra os agressores e culpa por não ter percebido o sofrimento antes. Naquela noite, enquanto o silêncio tomava conta da casa, Rafael se viu tomado pela culpa e por um desejo ardente de proteger sua filha a qualquer custo. Ele sabia que não poderia ficar parado e que precisava agir imediatamente. Rafael mal conseguiu dormir naquela noite.
Ele revirava na cama, a mente inundada pelas palavras de Tatiana e pelas cenas que se repetiam como um filme horrível. A dor de sua filha era insuportável, e ele sentia como se tivesse falhado em sua missão de protegê-la. Ao amanhecer, decidido a não enfrentar aquilo sozinho, ele foi até a cozinha onde Adriana preparava o café da manhã, ainda sem saber o que estava prestes a ouvir. Adriana, precisamos conversar. É sério, disse Rafael, a voz pesada e os olhos vermelhos de cansaço. Adriana parou imediatamente, percebendo a seriedade no tom do marido. O que aconteceu? Você está me assustando, respondeu ela, aproximando-se dele. Rafael puxou o celular do bolso, tremendo, e entregou a ela. Eu descobri o que está acontecendo com a Tatiana, disse, a voz embargada. Adriana olhou para o vídeo, e conforme o áudio tocava, seu rosto se transformou. Cada palavra de Tatiana era como um golpe. Ela apertou o celular com força, lágrimas brotando nos olhos enquanto ouvia a filha contar sobre os abusos racistas que sofria. Não, isso não pode ser verdade, murmurou Adriana, quase sem voz. Eles estão chamando nossa filha de que isso? E os professores rindo? Como é que a gente não percebeu nada? Rafael, como? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Rafael a abraçou forte, sentindo o corpo de Adriana tremer. Eu também não sei, Vero. Eu também falei. Ela está sofrendo e a gente nem viu. Isso é culpa nossa, disse Adriana, entre soluços. Ela precisava da gente e a gente estava ocupados demais. Rafael, temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar isso assim. Rafael assentiu, sentindo a mesma fúria crescendo dentro dele. Eu vou até aquela escola hoje mesmo. Vou falar com a diretora. Isso não vai ficar assim. Pouco depois, Rafael se dirigiu à escola com uma determinação que ele nunca havia sentido antes. Ao chegar, ele foi direto até a sala da diretora, sem avisar ou marcar horário. A secretária tentou intervir, mas Rafael apenas murmurou, eu preciso falar com ela. Agora? Ele entrou na sala sem bater, pegando a diretora de surpresa. Bom dia, Sr. Rafael. Não esperava vê-lo hoje, disse a diretora, levantando os olhos de uma pilha de papéis. Mas Rafael não queria conversa educada. Ele já estava fervendo de raiva. Bom dia. Não há nada de bom nisso, ele respondeu, batendo a mão na mesa com força, fazendo com que a caneta da diretora pulasse. Eu quero saber como é possível que minha filha esteja sendo humilhada todos os dias nesta escola, e vocês não fazem nada. A diretora ficou atônita, sem entender completamente o que estava acontecendo. Senhor Rafael, eu não sei do que está falando. Pode se acalmar e me explicar? Se acalmar. Como você espera que eu me acalme sabendo que minha filha está sendo chamada de macaca, de pretinha imunda, que jogam comida nela e os seus professores riem junto? Como eu deveria me acalmar? Gritou Rafael, sua voz ecoando pelas paredes. Ele se inclinou sobre a mesa, aproximando-se da diretora, que agora estava claramente desconcertada. Os professores rindo. Isso é um absurdo, Sr. Rafael, eu não estava ciente de nada disso. Tentou argumentar a diretora, mas Rafael não a deixou terminar. Você não estava ciente? Então o que você faz aqui, hein? Você é responsável por essas crianças, e minha filha tem sofrido diariamente dentro desta escola. Você acha que isso é aceitável? Que tipo de lugar é esse que permite esse tipo de comportamento? E onde estão os adultos que deveriam proteger ela? A diretora ficou em silêncio, o rosto começando a perder a cor. Rafael continuou, a voz cada vez mais cheia de indignação. Minha filha tem medo de vir aqui, medo de ser humilhada, e ela ainda acha que é um problema menor porque você e sua equipe não conseguem controlar um bando de moleques racistas. Ela se sente tão sozinha que nem consegue falar com os próprios pais porque está preocupada em ser mais um fardo. Isso é culpa sua também, porque a escola é o segundo lar dela e vocês estão falhando miseravelmente. A diretora, sentindo-se cada vez mais pressionada, tentou responder. Eu entendo sua raiva, e garanto que isso não é tolerável. Nós temos regras contra qualquer forma de discriminação e... Regras? Interrompeu Rafael, sua voz transbordando fúria. De que servem as suas regras se ninguém as aplica? Minha filha sofre racismo todos os dias, e a única coisa que vocês fazem é assistir? Isso é negligência, é inaceitável.
Eu quero que você saiba que eu não vou descansar até ver esses alunos punidos, e se necessário, eu mesmo vou expor essa escola para o mundo. Não vou permitir que minha filha passe por isso nunca mais. A diretora, agora completamente alarmada, sentiu a gravidade das acusações. Ela se levantou, tentando manter a compostura. Senhor Rafael, eu sinto muito, e isso não vai ficar assim. Eu vou resolver isso com as minhas próprias mãos. Não é aceitável que isso tenha acontecido sob meu comando, e eu prometo que os responsáveis vão enfrentar as consequências. Rafael a encarou por um instante, os olhos ainda cheios de raiva, mas agora misturados com um toque de alívio por finalmente ser ouvido. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Ele sabia que aquele era apenas o começo, mas estava determinado a lutar por Tatiana, não importava o que fosse necessário. No dia seguinte, Rafael acordou com uma sensação mista de ansiedade e determinação. Ele não sabia exatamente o que esperar da escola, mas esperava que sua explosão de raiva tivesse, de alguma forma, gerado um impacto. Quando o telefone tocou logo cedo, ele soube que era o chamado que estava esperando. A diretora havia agendado uma reunião com ele e Tatiana, e Rafael prontamente avisou a filha. Pai, por que a gente tem que ir lá? Perguntou Tatiana, preocupada. Rafael se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com firmeza. Filha, a diretora quer falar com a gente. Quando chegaram à escola, foram recebidos pela diretora que, com um semblante sério e visivelmente abatido, pediu para que entrassem em sua sala. Rafael segurou a mão de Tatiana enquanto caminhavam, transmitindo toda a força e apoio que podia. Obrigada por virem, disse a diretora, visivelmente desconfortável, mas determinada. Eu chamei vocês porque precisava dar uma resposta definitiva sobre o que aconteceu. Tatiana se sentou ao lado do pai, ainda visivelmente tensa. Rafael permaneceu firme, olhando a diretora diretamente nos olhos, esperando o que ela tinha a dizer. Eu investiguei o que foi relatado ontem, e quero que vocês saibam que tomamos medidas severas e imediatas, começou a diretora, respirando fundo. Os alunos envolvidos nos episódios de racismo foram expulsos da escola. Não há chance de recorrem, o comportamento deles é inaceitável e não será tolerado sob nenhuma circunstância. Tatiana arregalou os olhos, surpresa. Ela nunca esperava que houvesse consequências tão sérias. E não foi só isso, continuou a diretora, olhando diretamente para Tatiana. Os professores que estavam presentes nos incidentes, aqueles que riram e não tomaram nenhuma atitude, foram demitidos. Mais do que isso, nós entramos em contato com o Conselho Educacional, e eles perderam suas licenças para ensinar. A negligência e a cumplicidade deles são inaceitáveis. Rafael apertou a mão de Tatiana com força, sentindo uma onda de alívio misturada com uma ponta de satisfação. Finalmente, havia justiça. Tatiana, embora ainda assustada, começou a perceber que algo estava mudando a seu favor. Obrigado, disse Rafael, sua voz carregada de emoção contida. Obrigado por finalmente tomar uma atitude. A diretora então se dirigiu a Tatiana, os olhos marejados. Tatiana, eu sinto muito pelo que você passou. Isso nunca deveria ter acontecido, e eu assumo total responsabilidade por não ter percebido o que estava acontecendo. Não posso apagar o que você viveu, mas estou comprometida a fazer com que nossa escola seja um lugar seguro para todos, começando por você. Tatiana assentiu levemente, as palavras da diretora tocando fundo em seu coração. Ela ainda estava machucada, mas começava a sentir que não estava tão sozinha quanto imaginava. Além disso, continuou a diretora, nós contratamos uma psicóloga especializada para te acompanhar. Sabemos que o que você passou deixou marcas, e queremos que você tenha todo o suporte necessário para lidar com isso. Rafael olhou para a filha, percebendo o quanto aquilo significava. Ele sabia que o apoio psicológico era um passo importante para que Tatiana pudesse se recuperar e se sentir segura novamente. Isso é muito importante para nós, disse Rafael, com um sorriso leve. Obrigado por reconhecer a gravidade do que aconteceu. A diretora se levantou, aproximando-se de Tatiana e de Rafael. Eu espero que com o tempo possamos reconstruir a confiança. A escola não foi o que deveria ter sido para você, Tatiana, mas vamos trabalhar para que você se sinta respeitada e acolhida daqui em diante. Mais uma vez, sinto muito. Após a reunião, Rafael e Tatiana saíram da escola com um peso menor nos ombros. Pela primeira vez em meses, Rafael sentiu que estava realmente fazendo algo para proteger sua filha.
No caminho para casa, o silêncio no carro era diferente, mais leve, como se um novo começo estivesse se formando. Pai, você acredita que as coisas vão melhorar? Perguntou Tatiana, ainda um pouco insegura. Rafael sorriu, olhou para ela pelo retrovisor e respondeu com firmeza. Sim, filha. Eu acredito. E mais do que isso, eu prometo que você nunca mais vai se sentir sozinha. Vamos superar isso juntos. Chegando em casa, Adriana os aguardava ansiosa, querendo saber como tudo havia acontecido. Tatiana contou cada detalhe, e a reação de Adriana foi um misto de alívio e tristeza, mas também de esperança. Estou tão orgulhosa de você, meu amor, disse Adriana, abraçando a filha. Você é forte, e nós estaremos com você em cada passo. A família, apesar dos traumas, começava a se reconstruir. Rafael e Adriana decidiram se envolver mais na vida de Tatiana, garantindo que ela se sentisse amada e apoiada. As conversas se tornaram mais frequentes, e a presença um do outro era mais valorizada do que nunca. Eles aprenderam, da pior forma, que estar presente é mais do que apenas estar fisicamente. Juntos, eles começaram a reconstruir a confiança e o amor que sempre existiu, determinados a jamais repetir o erro de ignorar os sinais que estavam diante de seus olhos. Tatiana, aos poucos, recuperava o brilho nos olhos, e Rafael sabia que, apesar de tudo, eles estavam no caminho certo para deixar o passado para trás e seguir em frente, unidos como uma verdadeira família. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!